Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bendito e eterno Pai, glorioso e eterno Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Eu vim te agradecer, ó Pai, por esse momento, ó Deus, que a tua palavra será pregada. Eu te louvo, ó Pai, por poder ter este momento. Eu te louvo, ó Pai, por todos que puderam vir, ó Deus, conseguiram vencer, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, que havia famílias que iriam vir e por algum motivo que não sabemos, não conseguiram chegar até aqui. Ó Pai, eu glorifico aqueles que conseguiram chegar nesse lugar, porque eu sei que a tua graça os alcançou e os impulsionou. E agora, ó Deus, que a tua palavra vai ser lida, Senhor. Eu te peço humildemente mais uma vez que tu venha falar aos nossos corações, ó Pai, porque reconhecemos que de nós mesmos nada temos para dar. Por isso eu te peço, ó Deus, mais uma vez, ilumina os olhos do nosso entendimento para entender, ó Deus, o teu querer e os teus desígnios, e fala aos nossos corações. Seja levado cativo todo entendimento ao conhecimento da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade que salva, cura e liberta. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço, irmãos, que se assentem. Aqui fala de uma classe variada de pessoas, né? Fala de incrédulos, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no largo que há com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não daria para falar de todos os outras qualidades de pessoas. Iremos falar exclusivamente nessa manhã, se Deus assim nos conceder, sobre os tímidos. E o título dessa mensagem, se ela for para o YouTube, será o perigo da timidez. Confesso, talvez como você possa estar pensando, eu confesso que muitas vezes eu li esse texto e achava assim, meu Deus, como pode? Os tímidos, o seu lugar será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu dei uma pesquisada sobre o assunto. Se formos ao grego koiné, no texto original, a palavra tímido simboliza medroso. Se formos no Aurélio ou no Google, como você procurar a palavra tímido, você vai encontrar algumas coisas interessantes. Medroso, acanhado, acovardado, encabulado, envergonhado, ressabiado e retraído. De novo, tímido, medroso, acanhado, acovardado, encabulado, envergonhado, ressabiado e retraído. É importante, antes da gente adentrar no assunto maiormente, que não podemos confundir o tímido com uma pessoa comedida. Então, o que é alguém comedido? Metódico, regrado, sistemático, criterioso, pautado. Então, é um perigo grande você colocar, às vezes, na cadeira de tímido, uma pessoa que seja uma pessoa metódica, comedida, fala pouco, não gosta de falar em público, é regrada nas palavras, o que, até certo ponto, é uma sabedoria. Ouvir muito, falar pouco. Sistemático, criterioso e pautado. Então é importante a gente entender que há uma diferença entre essas duas coisas e não colocarmos no mesmo pacote para não criar uma problemática, né? E voltando a tímido, o que é de interessante? Que ele fala uma série de pessoas, mas primeiro ele fala tímido. Só que à medida que formos estudando esse assunto, nós iremos perceber que a maioria das pessoas tímidas geralmente são abomináveis, são incrédulas, não creem.
Algumas algumas matam, algumas são fornicárias, e algumas são até feiticeira. E às vezes até crente, feiticeiro. É bom e importante falar que feiticeiro na Bíblia não entra só na classe de fazer feitiçaria. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Alguns são idólatras. E o pior ídolo que a gente faz é quando idolatra a idolatria do eu próprio. E os tímidos às vezes costumam mentir, por medo que se entenda alguma coisa. Então, na verdade, quando ele fala tímido, ele já falou o ponto que geralmente vai atingir os outros pecados, que aqui fala que irão para a morte. E observando a palavra tímido, nós encontraremos essa palavra, mais uma vez falada na Bíblia, em Marcos, só para você começar a entender a dimensão do assunto, e vai fazer um link muito legal, Marcos 4, versículo 40. É uma mensagem que verdadeiramente muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Muitas derrotas não aconteceriam a partir de que entendesse o perigo da timidez. Diz assim, olha. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Lembra? Ficaram de fora os tímidos, os incrédulos. Percebe como faz um link, aquilo que eu falei? Aqui acontecia, Jesus acalma a tempestade, é o tema dessa história. O mar estava revolto e eles estavam desesperados. O mar estava muito revolto, Jesus acalma a tempestade e havia realmente um perigo iminente e Jesus estava dormindo no barco. E ele desesperado, Senhor, não te dá que pereçamos? E ele repreende o mar e fala, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Porque eles poderiam até acordar Jesus para resolver o problema. Só que eles estavam desesperados, ou seja, incrédulos que haveria uma solução. À medida que nós adentrarmos no assunto, iremos perceber que uma das características do tímido é que ele não crê. Ele é incrédulo. Um dos maiores problemas da timidez é justamente aquilo que é o contrário do que acontecia quando as pessoas se convertiam no tempo de João Batista. A palavra fala que eles, confessando os seus pecados, eram batizados, ou seja, reconhecendo os seus pecados. Há muitas pessoas que se convertem e vão ser batizados e já falam, não, eu já vim para Jesus que eu já estava já prontinho, eu não bebia, não fumava, não fazia nada, eu estava no jeitinho para ser crente, eu já era legalzinho. Jesus pegou, como diz o mineiro, né? Jesus pegou o boi e me trazia para o reino. Não bebia, não fumava, pagava minhas contas direitinho, estava no jeitinho pronto. Ao contrário do que se pensa. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Há pecados que se veem e há pecados que se não veem. E todos eles levarão pessoas para o inferno. Então observamos que uma das condições do tímido é ele achar que ele não tem pecado. Isso acontece, por exemplo, com o fariseu, que se gabava por jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo, e achava que ele estava merecendo que Deus ouvisse a oração. A Bíblia fala que ele não saiu justificado, mas o publicano, que reconheceu que não merecia. Então, uma das características do tímido é um olhar autocrítico totalmente aleatório, que a palavra diz, que tudo é por graça. Há outro detalhe do tímido, e esse é crucial. Por quê? A palavra fala que não precisa de médico os cristãos sãos. E quando nós vamos para Jesus, nós vamos porque somos enfermos. Ele fala bem claro, todos somos enfermos. Você não precisava de cura, precisava do médico.
Então, aí é um grande problema. Porque uma das características do tímido, ele não reconhece que erra. Ele não quer reconhecer que errou. Ele acha que se ele falar que ele errou, ele vai se sentir muito destruído. Então ele prefere usar todos os maravilhos possíveis, mas sem dizer que errou. Isso acontece em briga de casais, de noivos, em empresas, em famílias. Olha como a importância de ir para Jesus, de ser moldado, né? Quantas guerras seriam impedidas? Já vi gente brigar só porque alguém falou, olha, você deixou o negócio ali. Não, não foi eu que deixei. Não, foi você sim, foi você que pegou, e virar uma guerra enorme só porque tirou ou não tirou o negócio dali. Porque se falar que tirou, configuraria um erro. E a pessoa não queria reconhecer que errou. Olha como isso tem a ver com o nosso relacionamento. Ó, com o bom, com o suave, que o irmão vive em união. Isso não incide só na vida familiar, conjugal, incide até na nossa vida como igreja, como congregação. Daí o entendimento do perigo que é. Porque aqui fala que o lugar do tímido será no lago de fogo de enxofre, a segunda morte. Então, observe que em Tiago 5,12 fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, e orai um pelos outros. Confessai as vossas culpas e orai um pelos outros para que sareis. Observe que confissão produz cura. E quantas vezes não queremos reconhecer quando erramos? Não queremos reconhecer que falhamos e, por isso, muitas das vezes, não evoluímos na vida espiritual. É a timidez. Vamos andar um pouquinho na palavra. Nós tiramos 2 personagens daqui importantes que eram tímidos. E olha o problema que foi. Aliás, 3 personagens. Um era Davi. Salmos 32:5, Davi diz assim, ó, confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. É bom lembrar que Davi é um homem que Deus testemunhou de Davi. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Se fizermos um paralelo entre Davi e Saul, nós iremos observar que em questão de pecados, todos 2 pecaram e muito. Não dá nem para saber qual que pecou mais. Eu só acho que foi Saul, porque Saul ele matou mais pessoas dignas do que Davi. Por exemplo, Saul manda matar todos os sacerdotes de Nob, porque eles deram comida para Davi. Eles acharam que o sacerdote estava dando guarida para Davi e mandou matar os sacerdotes todos. Então, por causa disso, esse é meu pensamento, acho que Saul pecou mais do que Davi. Mas todos pecaram. Davi promoveu um homicídio, adulterou. Agora, olha a diferença de Davi. Davi confessou o pecado. Você observa quando ele estava jejuando e orando para a criança não morrer, quando ele fica sabendo que a criança morreu, o pessoal começou a conversar baixinho, já sei, morreu a criança. Ele entrega o jejum e vai comer. E aí o pessoal que estava falando, não entendi você, Saul, enquanto a criança estava doente, você jejuava, agora a criança morreu, agora você parou o jejum? Eu jejuava enquanto achava que havia chance para que a criança não morresse, agora já morreu, não tem mais jeito. Agora, olha o interessante, todos ali estavam sabendo do pecado dele. Ele, eu pequei, Não, ninguém conta para ninguém. Não, Davi não tinha capa. Não é interessante isso? Quando Natan chega para ele e conta a história, né, do cara que tinha uma ovelhinha só, e o cara fez aquela covardia, aí fala, é digno de morte esse homem. Aí Natan era corajoso, né? Tu é esse homem. Olha, se Davi fosse Saul, talvez Natan não saísse com vida dali. Não, Davi confessava o que ele errava. Na cultura brasileira, mas na cultura oriental, um líder, né, ou um mestre, reconhecer que errou é uma honra diante dos seus alunos.
Já na cultura brasileira, nós vemos assim, né? Várias pessoas, pastores, né? Se demonstrando como muito infalível. Eu, particularmente, uma coisa que me ganhou, eu lembro, ou foi no segundo ou no terceiro culto. Na IBC, quando eu entrei na IBC, eu voltei de lá, parecia que eu estava flutuando. Eu vi um pastor, na época ele era evangelista, ele confessar o seu pecado em rede nacional. Eu falei assim, nunca vi isso em igreja nenhuma. O cara chegou e falou, olha, eu fazia isso, 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 isso. Eu falei, meu Deus. Geralmente os pastores, alguns profetões, sapatinho de fogo, ele só conta a parte boa, né? Eu voltei, eu falei, meu Deus, essa é a igreja que eu quero. Homens que glorificam a Jesus, não tentam passar para a membresia, para a plateia, a ideia do super crente, né? Não, ele não passava a ideia de super crente, ele falava, não, eu falhava assim, isso é muito legal. E eu confesso que um dos motivos pelos quais, também por causa da doutrina, né, que é bíblica, um dos motivos que me prendeu foi naquele dia. Eu saí daquele culto transformado, falei assim, é esse lugar que eu quero. Um perigo muito grande, irmão, quando alguém se acha a última bolacha do pacote, né? E quando ele se acha que ele já cresceu tanto que ele está quase um semideus, quase a quarta pessoa da Trindade. Agora, esse foi o caso de Davi confessando o seu pecado. Agora, se observarmos Saul, vamos abrir aqui, 1 de Samuel, capítulo 15, só para a gente entender um pouquinho essa história. Eu sei que alguns já estão familiarizados com essa história, mas alguns que ainda não conhecem. A gente vai abrir aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Amém? A gente não vai ler toda a história, a gente vai ler a partir do versículo 22. Mas antes de eu começar a ler, eu já vou adiantar para os irmãos o que o profeta mandou ele fazer. Deus mandou que o profeta dissesse para Saul, para ir a guerrear e matasse tudo. Não trouxesse nada. Mas como Saul era um camarada que gostava de agradar o povo, agradar aquele pastorzinho, né? Eu vi um pastor falar assim para mim, o presbítero de uma igreja contou para mim, que o pastor dele falou assim, olha, eu não ia liberar calça comprida, bermuda e cortar o cabelo aqui não. Mas a outra igreja, que eu não posso falar o nome, né? Aqui próxima, o povo está indo para lá porque lá pode. Eu não ia liberar não, mas lá liberou e eram da mesma denominação. Então ele, para não perder membro, ele liberou isso. Como se o pastor tivesse autoridade para dizer para alguém se pode usar bermuda ou calça. Como se a gente tivesse voltado, tivesse uma ditadura, né? Porque se você ensina a palavra para a pessoa, e se você é um pastor que ensina a palavra para essa pessoa, e a palavra que você ensina, ela não consegue aprender a se vestir, dá uma olhadinha no evangelho que você está pregando. Dá uma olhadinha. Porque se você leva as ovelhas por pastos verdejantes e por águas boas, a ovelha não vai ficar cheia de carrapicho, não vai? Agora, se você leva a tua ovelha por espinhais e por pastos secos, ela vai ficar magrela, toda arranhada de espinhos, não é verdade? Então, o estereótipo de uma ovelha demanda da grama que ela está comendo. Amém? Concorda? Então, essa ideia que o pastor tem que ensinar a coisa que é pessoal, é sinal que é uma igreja que não deixou de ser criança. Mas essa era o tipo de Davi, né? Era o tipo de Saul, quer dizer, né? Ele queria agradar o povo, porque ele morria de medo de perder o amor, porque ele já estava com medo de Davi tomar o reinado dele. Ou seja, Saul amava o reino e Davi amava a presença. Esse é o diferencial de Davi. Tem pessoas que amam mais os cargos na igreja, ama os títulos, e outros amam a presença. Há uma diferença. Quem ama a presença, ele prima pela sua boa relação com o Espírito Santo e com o seu irmão. Porque se eu ando na luz, como ele na luz está, eu tenho comunhão um com o outro. E aí sim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se eu for orar e tiver alguma coisa contra meu irmão que eu não perdoei, a Bíblia fala que Deus também não vai perdoar a gente. Então,
Quando ele não perdoa a gente, significa que eu estou privado da graça de Deus. A coisa ficou preta para mim. Bom, vamos lá. Vamos ler aqui, do 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de camelos, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar, iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Samuel: pequei, porquanto tenho trespassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi ao povo, e dei ouvidos à sua voz. Só um pause aqui. Irmão, pastores, homens de Deus, não foram chamados para ouvir a voz do povo e nem pregar o que o povo quer ouvir, mas o que Deus manda pregar. Vamos lá? 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir embora, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Olha que coisa mais ridícula isso. Irmão, havia um culto para acontecer. Saul tinha feito tudo errado. Quando Samuel chega: que barulho é esse de boi mugindo aí? Aí saiu com a cara mais sem graça. O povo, eu queria agradar o povo. Então ele estava errado. Aí Samuel falou: acabou, não tem culto, estou indo embora. Ele puxa Saul e rasga a capa de Samuel. Olha só, vale a pena dizer que rasgar a roupa de um israelita era quase igual cuspir na cara dele. E aí ele falou: você rasgou a minha roupa, mas Deus rasgou o reino de tu. Então, agora, só que Samuel, ele amava muito a Saul. Tanto que depois disso aqui, eles não se encontram mais. O que aconteceu? Ele fala assim: pequei. Aí pede mais uma vez: volta comigo para que eu adore. O que ele quer dizer? Samuel indo embora não tinha culto. Porque Saul era a autoridade política em Israel. E Samuel era a autoridade espiritual, como profeta e juiz. Então, se Samuel fosse embora, todo o povo ia entender que o negócio estava ruim, estava errado. Que o povo sabia. Saul falou: pô, não, a ordem é essa, mas o povo, ele não quer, muito crente, ele não quer o que a palavra diz, e quer que o pastor fale o que ele quer ouvir. E aí ele pegou e fez uma média com o povo, que ele já estava morrendo de medo de Davi tomar o reino dele, porque Davi já tinha matado Golias, e o povo já estava cantando aquela musiquinha, né? Que deu inveja nele. Então, o que acontece? Ele queria que Samuel continuasse ali, para haver um culto, haver uma adoração, e o povo achasse que Samuel aprovou o que ele fez. Percebe? Ele não queria confessar que estava errado. Ele era tímido. Ele morria de medo de reconhecer o erro. Aquilo que o pastor fez em rede nacional, e deve estar gravado até essa pregação, ele não quis fazer. Qual seria o procedimento ali? Gente, Samuel está aqui, já me deu uma baixa, eu errei, não era para trazer... Irmão, ele foi tão doido que ele ainda trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, vivo. Que Samuel mata o rei na hora, se você continuar lendo o texto. Não, ele não fez isso. Se Saul, o problema, irmão, volto a dizer, o problema nosso com Deus, maior não é o pecado, irmão. É como a gente lida com o pecado. Se Adão e Eva tivessem, ao invés de um jogar a culpa no outro, a história seria diferente. Claro que isso não era possível acontecer, porque eles não tinham essa condição. Então, quando nós vamos para o Senhor, irmão, o que Ele quer agregar em nós é o quê? A natureza divina, amor e santidade.
É isso, ele quer imprimir em nós a sua santidade. Então, a diferença de Davi para Saul foi essa. Saul não queria reconhecer que errou. Aí pede para Samuel ficar ali, para ver o culto, e ele fica bem na fita. Então, esse é o perigo do tímido. Ele era tímido, ele morria de medo. Ai, como é que vai ficar a minha imagem? Eu reconheci que eu errei. Ele não queria reconhecer. A história de Saul, eu creio que todos conhecem, o seu final morreu ele, morreu o filho, morreu todo mundo, acabou tudo, e não houve descendente de Saul que continuasse a reinar, como aconteceu com Davi. Então vamos observar de novo? Saul pecou, Davi pecou. Olha como cada um lida. Saul era tímido. Observe que quando a arca do Senhor veio, Davi era tão extrovertido que quando a arca do Senhor veio, Davi começou a dançar. Aí a filha de Saul, que coisa. Irmão, porque Saul era tímido. Eu não, eu sou o rei. Eu sou um cara muito sério. Não olha para mim não, que eu sou muito sério, eu sou muito crente. Crente, até debaixo d'água. Não, Davi era aquilo ali mesmo que ele era. Davi sabia que ele não impunha autoridade. O mesmo Davi que estava ali dançando, se alguém se levantasse contra ele, como é que o negócio ficava? Era cerol, né? O homem era disposição pura. Então, irmãos, a nossa santidade, ela tem que ser além das aparências. Então, percebe o perigo que é a timidez. Irmãos, eu estou falando isso porque, olha, muitos ministérios, casamentos, empresas teriam tido um final diferente se as pessoas vigiassem com a timidez. Não ficasse igual, eu me lembro que tinha um irmão bigodudo numa igreja que era assim, irmão, tinha um bigode, fazia assim, um bigode assim, eu sou assim mesmo. Se Deus quiser, Ele que vai me mudar. Não, irmão, a palavra fala santificai-vos. Essa parte é nossa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é verdade? Em outras palavras, né? Se vocês quiserem me engolir assim, vocês me engolem. Se não quiser, vai para outra igreja, que daqui eu não saio. Não, irmãos. Deus não olhou para a gente e falou, olha lá o Max, rapaz, como é que ele é bonitão, vou trazer ele para o reino. Não, Deus não trouxe o Max para ele, porque ele é bonitão. O que eu encontrou no Max? Encontrou fé. Não. Rapaz, olha só, rapaz, que cara legal, né? Poxa aí, vou trazer ele para o meu reino. Olha só, o Raí trabalhando lá. Rapaz, trabalhador, tomando horário, esse cara tá bom para ir para o reino. Que nada. Eu pegou o Raí empenado e trouxe. Igual me pegou empenado e trouxe. Não é verdade? Irmão, há uma confusão nisso aí, irmão. Tem gente que está achando... Está lembrado quando João Batista começou a batizar? Aí os judeus vinham tudo batizando. Opa, somos filhos de Abraão. Era descendente de Abraão. O que Deus fala para eles? O que João Batista fala para eles? Raça de víboras! Porque ele viu o coração do povo que ele achava digno do batismo. É essa a diferença. Então, o perigo da timidez fundamentalmente, não reconhecer. Existem outras coisas que agrega o tímido. Mas por que essa é a principal? Porque nós lemos em Tiago 5,12, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. O princípio da cura, da evolução espiritual, está atrelado à confissão. Isso é bíblico. Eu estou mostrando para vocês. O último personagem que vale a pena a gente ver, vamos ver se vai dar tempo aqui. Irmãos, vai dar tempo. Justamente, mais dois casos. Podemos observar Ananias e Safira. Olha, ninguém mandou a igreja dizimar lá, ninguém mandou ninguém vender nada. Não havia mandamento para vender nada. Quem tinha muito, olha só o que é a palavra quando é pregada. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Deus vai mandar muito José de Arimateia para as IBC. Pessoas que têm dinheiro e vai falar assim, rapaz, como é que essa igreja aí... E vai abençoar. O que lhe sobra. Então, o pessoal daquela época que tinha dinheiro, olhava para a igreja e via. Pobre, o que eles faziam? Eles vendiam uma parte do dinheirão que eles tinham, depois estava nos pés do apóstolo. Ninguém mandou. Ananias e Safira vai e vende. Só que eles queriam demonstrar... Olha o detalhe do tímido. Ele quer dar uma aparência do que ele não é. Aí o Pedro falou, você vendeu por quanto? Aí, por X.
Se não havia mandamento para vender alguma coisa, não tinha problema nenhum. Ananias e Safira morreu, sobrou de bobo na situação. Foi, irmão. Por quê? Se ele chega... Não, Pedro, olha, eu vendi por tanto, eu guardei uma parte aí que eu tenho que consertar lá o negócio lá na minha casa. Tranquilo. O problema é que ele mentiu. E Pedro ainda fala assim, ó, lá no texto, se você procurar, ele fala, não mentistes aos homens, mas a Deus. Para quem fala que o Espírito Santo não é Deus, né? No primeiro versículo fala assim, ó, não mentisse aos homens, mas ao Espírito Santo. Na segunda fala de Pedro, aí Pedro fala, não mentisse aos homens, mas a Deus. Pedro dizendo que o Espírito Santo era Deus. Para quem duvida, é claro que todo mundo aqui sabe, né? Então, qual foi o problema de Ananias e Safira? Timidez. Eles queriam, não, todo mundo vendeu e deu tudo. Ah, não, o que o povo vai pensar, né? Se eu vendi tudo e separei. Vai pensar que tu está precisando do dinheiro, meu filho. Qual o problema? Percebe, irmão? Eles morreram baratinho, irmão. Eles fizeram tipo assim, né? Entrar num lugar que é comando vermelho e falar assim, ó, eu sou do ADA, vem me matar. De bobeira, não havia sentido para isso. Tá dando para pegar, irmão? O perigo que é a timidez? Que parece uma coisa, que bobagem, né? Timidez. Não é bobagem, irmão. Se você quer tua vida crescer, e se você observou algo, né? Às vezes tem pessoas extremamente tímidas e tem pessoas que existem graus de timidez. Mas se você percebe isso em você, aqui a palavra está te trazendo a um referencial, a um entendimento que, irmão, ninguém está livre de cometer um erro. Do pastor ao porteiro. E, de repente, uma hora você vai se lembrar disso, da importância de que é ruim, irmão. Quem quer errar? Eu não quero. O problema maior não é o erro. Errei, gente, olha, errei aqui. Bom, o último caso é o caso de Judas. Aí a gente vai terminar a palavra assim, né? Que a hora já estourou. Não, ainda não estourou, mas vai estourar. Judas. Observa que entre Judas e Pedro, quem tinha todos os ingredientes para atrair Jesus não era Judas, era o Pedro. Pedro era aquele mais afoito, né? Pedro dava pitaco em tudo que Jesus fazia, queria ensinar Jesus. E Pedro, Deus deu 2 baixas em Pedro. Olha, não é brincadeira não, cara. Se eu trabalhasse numa empresa, meu patrão me desse 2 baixas daquela que Jesus deu, eu pedia conta. De primeiro, ele Senhor, vamos construir aqui quando na mãe da vamos morar aqui. Aí Deus deu só uma. Da segunda, ele vai dizer assim, Senhor, todo mundo aí pode te trair, mas eu vou contigo até a morte. Pedro, antes que o galo cantar 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Mas não, irmão, que legal, né? Todo mundo assim, você dá uma fala assim e Jesus acaba contigo. Mas a outra foi pior. Pedro querendo ser querendo talvez até ajudar. Que isso, Jesus? Não vai morrer não, Jesus. Que isso, rapaz? Se tu morrer, perdemos o nosso amigo, perdemos o nosso... Não faz isso contigo não. Aí Jesus só fala assim para ele, assim, como é a educação do mundo? Para trás de mim, Satanás. Irmão, já parou para pensar nisso? Em público? Pois é. Então quem tinha mais motivo para trair Jesus era, em questão assim, de se olhar para isso, era Pedro. Agora, olha o que aconteceu com Judas. Judas nunca falava nada. Nunca falava nada. A única vez que o Judas fala alguma coisa, quando foi no negócio do dinheiro. E Jesus não chega para ele. Jesus sabia que Pedro roubava. Porque tu acha que os outros discípulos, outros apóstolos não tinham falado, Jesus, eu coloquei tanto na bolsa, falando botou tanto. Judas está falando que só tem tanto. Está faltando dinheiro aí. Não. Jesus falou para Judas assim, ó, Judas, que Judas falou, olha, poxa, o dinheiro desse perfume podia dar comida para os pobres. Judas, o pobre você tem sempre com vocês.
Agora, eu não. E ela fez isso para a minha morte, me preparando para a minha morte. Onde for falado, será lembrado. Só isso. Deu uma baixa nele? Deu, mas foi suave. Você vai observar, se você ler o texto cronologicamente, é depois desse evento que ele vai lá, desse episódio que ele vai lá e pergunta para os sacerdotes: quanto vocês vão me dar para eu te entregar ele? Ou seja, eu perdi lá no perfume, mas agora eu vou ganhar um por fora aqui. Olha o interessante. Por que você vai ler aqui, ó? A gente vai voltar para o texto. Homicidas, 21:8. Incrédulos, abomináveis, homicidas. Homicidas, quem mata alguém se mata também. Ele vai depois que acontece tudo, ele vai se suicida. Bom, você não precisa nem de ter inteligência para entender. Por que ele se suicidou? Porque ele não queria reconhecer que errou, irmão. Porque ele parou e pensou: vem cá. Lembra que Jesus fala assim, ó: Judas, o que você tem que fazer, faz agora, hein? Ele tinha falado na hora da ceia, ó: um de vós a me trair. Judas sabia, percebeu que Jesus sabia de tudo que ele ia fazer. Aí ele parou e pensou: vem cá, peraí, deixa eu fazer essas contas aqui. Se Jesus sabia que eu ia trair, eu ia vender ele, obviamente, Jesus sabia que eu dava o rapa na bolsa. Sendo assim, naquele episódio do perfume, se Jesus quisesse, ele tinha acabado comigo naquela hora. Uau! Jesus não queria me humilhar. Ele só falou a verdade. Então entrou nele o quê? Remorso. Puxa vida, eu traí o sangue inocente à toa. Ele ficou envergonhado disso. Que ele percebeu que Jesus amava ele. Não tinha a intenção de diminuir ele. O tímido, ele fica o tempo todo preocupado se alguém vai diminuir a visão que tem dele. Então ele vai se suicidar. Porque ele era tímido. Mesmo sabendo disso tudo, ele poderia chegar no meio dos discípulos chorando, falar: gente, rapaz, como eu não presto, falar para você, eu fui culpado de tudo. Fui eu que vendi ele. Mas por que tu fez isso? Poxa, eu pensava que Jesus não gostava de mim, que ele falou, queria me diminuir. Agora eu fiquei sabendo que até que eu roubava ele sabia. Aí eu disse, os apóstolos fazer, a gente sabia também, Judas. Mas por que ele não falou naquela hora isso? Então ele percebeu que Jesus não queria. Você consegue entender, irmão? O problema do tímido, irmão, quando alguém vai falar para ele do erro dele, o que o tímido faz? Ô, irmão, vim falar contigo que ele aponta o teu erro também. Para dar uma equilibrada na balança. Ou então, mas tu também faz isso. Meu irmão, quando alguém fala para você de um erro, não é para te diminuir. Não é para dizer, olha, você erra mais do que eu. Você consegue entender? O tímido, o tempo todo ele se compara. Todo mundo vendeu a herdade, deu tudo. Eu não vou falar que eu não dei tudo. Se eu falar que eu não dei tudo, que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou avarento. Não, vão pensar que você está precisando, seu bobão. A menos que você não esteja precisando. Aí é contigo mesmo, né? É igual aquela pessoa, né? Que vem para a IBC, tem gente que é assim, vem para a IBC, ganhava R$2.000. Aí, ofertava X. Aí passa a ganhar R$6.000, continua ofertando X. Já. É com ele mesmo. Se ele acha que isso é legal, se Deus triplicou o teu salário, será que você não poderia... Bom, pelo menos eu penso assim, não sei se vocês pensam assim, né? Eu procuro, tem isso também, né? Então, talvez, o detalhe foi esse. Então, amados, eu sei que essa é uma mensagem um pouquinho amarga de dar, de falar, mas, olha, eu tremo, eu me borro todo de deixar de pregar aquilo que Deus manda. Olha, se vocês soubessem o medo que eu tenho de estar aqui na frente, vocês saem com o cabelo todo arrepiado assim, ó, daqui de dentro. Porque um dia eu vou ter que dar conta, irmão. Porque, às vezes, alguns pastores querem ser todo mundo gosta dele, que ele fala, agora é só a vitória, agora é só a vitória. Não tem agora só a vitória na Bíblia. Agora só a vitória só existe no livro de Dâmaris, capítulo 171. Não tem, na Bíblia não tem.
Então, muitas pessoas iam embora, porque Jesus iria no ponto. Ele falava do ponto. E, fundamentalmente, se você quiser uma vida de vitória, e você percebeu que você tem, que você não seja tímido, mas um pouco de timidez, porque a timidez, irmão, na verdade, ela existe em graus. Tem pessoas extremamente tímidas e pessoas que têm um pouco de timidez. Você não está, como é que se diz a palavra? Você não está descartado, não seria essa bem a palavra, né? Você não está jogado fora por isso. Não, irmão. Talvez você tenha timidez e outro tenha outro problema. O detalhe que a timidez, você percebeu aqui, ó, o intímido, ele não crê. Se ele cresce em Jesus como ele deveria crer, ele não faria daquela forma. Ele é homicida, ele não matou, ele se matou. Feiticeiro, porque ele não queria obedecer. Idolatra a si mesmo. E mente. Então, a timidez, ela vem puxando. O tímido, ele mente para poder, como a Ananias e Safira, para poder, como se fala, manter a aparência. E mente de novo para segurar a mentira. O ruim da mentira é que você mente uma coisa, aí depois mente a outra para segurar a mentira anterior, daqui a pouco você tem um castelo de mentira. Fica assim. Só que eu vou lembrar para vocês o final de Ananias e Safira, o final de Davi e o final de Judas. Então, amados, evangelho não é para mudar de fora para dentro, é para mudar de dentro para fora. E as igrejas onde eu passei, que eu preguei desta forma, eu vi pessoas sendo abençoadas em todas as áreas. Buscar o reino do Senhor, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vi gente passando em concurso, eu vi gente sendo promovido no quartel, eu vi casamentos sendo restaurados, eu vi pessoas se tornando verdadeiros homens de Deus, porque o trabalho é por dentro. Esta é a palavra de Deus para nós. Vamos orar? Bondoso, glorioso e eterno Pai, Senhor, obrigado por Tua palavra. Ó Deus, dá-me graça, meu Pai, para que eu possa seguir o exemplo dos pastores, ó Deus, que cuidaram de nós desde o início aqui na IBC de Campo Grande. Pai, obrigado pela vida do pastor Alan, obrigado pela vida do pastor Júlio, do pastor Geraldo, do pastor Marcone, obrigado pela vida do pastor Sandro, ó Pai, que cuidaram de nós e nos ajudaram. Eu louvo a Deus pela vida dos teus servos. Pai, que eu possa seguir o exemplo deles, ó Deus, e sempre que eu errar, eu não venha, ó Deus, ser tímido, ou arrogante, ou soberbo, e encobrir a minha maldade. Pai, dá-me um coração puro, um espírito reto, e ser como o teu servo Davi, que confessava o seu pecado e não cobria a sua maldade, para que eu possa crescer na graça e no conhecimento. Obrigado, Senhor, por hoje o teu povo se reunir mais uma vez. Obrigado por essa palavra. Eu sei, meu Senhor, que às vezes o remédio é um pouco amargo, mas eu sei, ó Pai, que nos traz cura. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.